Fala galera concurseira de todo o Brasil, vamos iniciar o quinto capítulo do nosso curso de Matemática para concursos municipais. Vamos iniciar o tema múltiplos e divisores, um tema bastante cobrado pelas bancas examinadoras. Vamos à aula. E aí, pessoal? Quando é que um número pode ser dito múltiplo de outro? Bom, dado um número n qualquer e um inteiro i, dizemos que o número m é múltiplo de n se a seguinte condição for satisfeita. O número m for escrito como sendo n vezes i, ou ao dividirmos o número m por n, o resultado dessa divisão for um número inteiro. Então, se diante de uma questão vocês encontrarem qualquer uma dessas situações, nós podemos afirmar que o número m é múltiplo do número n. Professor, dê um exemplo. Vejam só. Se a gente quiser descobrir quais são os múltiplos de 4, basta que a gente pegue o número 4 e saia multiplicando pelos números inteiros 0, 1, 2, 3. O resultado dessas multiplicações será números múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12. Todos esses números são múltiplos de 4. E percebam, quando nós pegamos esses números 0, 4, 8, 12 e dividimos por 4, nós encontramos números inteiros. Então, esse é apenas um exemplo de como a gente encontrar os múltiplos de um número qualquer. Nesse caso, eu peguei o número 4. Tudo bem? Professor, vamos ver na prova como é que isso pode ser cobrado? Vamos resolver uma questão. Prefeitura de Extremóis, no estado do Rio Grande do Norte, para o cargo de ASG. Se João joga basquete nos dias pares e pratica natação em todos os dias múltiplos de 3, enquanto os dias do mês de maio ele pratica os dois esportes. Pessoal, o mês de maio possui 31 dias. João joga basquete nos dias pares. Então, facilmente nós conseguimos fazer a identificação desses números. E ele pratica natação em todos os dias múltiplos de 3. Como é que nós encontramos os números múltiplos de 3? Basta pegar o número 3 e sair multiplicando por números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Percebam que os resultados dessas multiplicações nos retornam números múltiplos de 3. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Todos esses números são múltiplos de 3. Fazendo a identificação no mês de maio, perceba que João pratica os dois esportes em 1, 2, 3, 4, 5 dias. Qual é a alternativa que traz essa resposta? A letra B. A letra B de questão boa. Você não pode perder uma questão como essa na sua prova por não saber encontrar os múltiplos de 3. Beleza? Vamos resolver mais uma questão. Prefeitura de Pau d'Arco,
no estado do Piauí, para o cargo de agente administrativo. Qual é o maior número natural de 3 algarismos, que é múltiplo de 20 e múltiplo de 30 simultaneamente? Pessoal, nós vimos agora há pouco que para que um número m seja múltiplo de um número n, ele deve ser escrito de uma dessas formas. Não foi isso? Pois bem, para que o número 999 seja múltiplo de 20 e de 30, ao dividirmos 999 por 20 e por 30, o resultado deve ser um número inteiro. Percebam que isso não acontece. Ambas as divisões resultaram em números decimais. Então, isso significa que o número 999 não é múltiplo de 20 e não é múltiplo de 30. É só isso, professor? É só isso, pessoal. Essa é a condição. Letra B. A letra B, percebam, o número 990 não é múltiplo de 20. O resultado da divisão deu um número decimal. Mas o número 990 é múltiplo de 30. O resultado dessa divisão foi um número inteiro. Mas lembre-se, a questão quer saber qual é o número que é múltiplo dos dois. Será que é a letra C? Bom, quando nós dividimos 960 por 20, o resultado é um número inteiro. Quando nós dividimos 960 por 30, o resultado também é um número inteiro. Opa! Isso significa que 960 é múltiplo de 20 e de 30. Então, temos um candidato à resposta. Mas o exercício quer saber qual é o maior. Galera, é claro que 960 é maior do que 940, que também é maior do que 900. Mas só para exercitar, perceba. 940 é múltiplo de 20, mas não é múltiplo de 30. 900 é múltiplo de 20 e também é múltiplo de 30. Ambas as divisões foram números inteiros. Então, perceba, 960 é múltiplo de 20 e é múltiplo de 30. 900 é múltiplo de 20 e é múltiplo de 30. Como o exercício quer saber qual é o maior, é claro que 960 é maior do que 900. Isso torna a letra C o gabarito da nossa questão. Tudo bem, pessoal? Como encontrar os múltiplos de um número? A questão número 1, nós utilizamos essa forma de escrita. A questão número 2, utilizamos essa daqui. Ambas são verdadeiras, ambas são válidas, para que a gente possa encontrar os múltiplos de um número. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só deixar um comentário. Vamos prosseguir com a nossa aula. Entendido o que é um múltiplo, vamos agora entender o que é um divisor. As definições são muito parecidas, mas nós iremos conseguir diferenciá-los na estrutura, na forma que esses números são escritos. Observe. Quando é que nós podemos dizer que um número é divisor de outro? Dado um número m e um inteiro i, dizemos que o número n é divisor de m se a seguinte condição for satisfeita. O número m dividido pelo número n resultar em um número inteiro. Como assim, professor? Veja,
Quando nós olhamos para o número 6, ao dividirmos 6 por 6, o resultado é 1, que é um número inteiro. Quando nós pegamos o número 6 e dividimos por 3, o resultado é 2, que é um número inteiro. 6 dividido por 2, o resultado é 3, que é um número inteiro. E para finalizar, o número 6 dividido por 1 resulta em 6, que é claro que também é um número inteiro. Galera, vejam. Os números 6, 3, 2 e 1 são divisores de 6, pois quando nós dividimos o número 6 por cada um deles, o resultado dessas divisões foi um número inteiro. Então, essa é a condição para que um número n seja divisor de um número m. Professor, eu acho que eu estou me enrolando. Achei as definições e as estruturas muito parecidas com os múltiplos e os divisores. Galera, gravem isso. Olhem para as estruturas. Nessas estruturas, o número m vai ser múltiplo de n. E o número n vai ser divisor do número m. Não há erro. Não há como se atrapalhar. Essas estruturas são válidas para múltiplos e divisores. Número m é múltiplo, número n é divisor. Gravem isso e eu garanto que vocês não irão se confundir, não irão se atrapalhar com a definição e a aplicação dos conceitos de múltiplos e divisores nos exercícios. Beleza? Vamos praticar para que vocês vejam como é fácil este assunto. Prefeitura de Diamante do Oeste, no estado do Paraná, para o cargo de motorista. Analisar os conjuntos a seguir e assinalar a alternativa que apresenta apenas números divisores de 100. Então vamos lá, vamos descobrir qual é a alternativa que traz apenas os divisores do número 100. Pessoal, observe que as letras B, C, D e E não podem ser a resposta do nosso exercício. Por quê? Porque quando nós dividimos 100 por 7, por 11, por 12 e por 15, os resultados dessas divisões não são números inteiros. Então, nesses conjuntos, existem números que não são divisores de 100. O nosso exercício quer saber qual é o conjunto que possui apenas divisores de 100. Esse conjunto é o que está na letra A. Observe, quando nós dividimos 100 por todos os números que aparecem na letra A, os resultados dessas divisões são números inteiros. Então, todos esses números são divisores de 100. Por isso, a letra A é a resposta da nossa questão. Professor, bem que você disse que é fácil. É fácil, pessoal. Nós estamos dando um curso do zero ao avançado. Então, vamos entender os conceitos, aplicar em questões de concursos e ir subindo o nível, até você chegar a um excelente nível de preparação. Beleza? Próximo exercício. Prefeitura de Recife, no Pernambuco, para o cargo de assistente de gestão pública. O número de divisores inteiros positivos de 600 é. Pessoal,
Esse estilo de questão é bastante cobrado. A questão quer saber a quantidade de divisores do número 600. Como é que nós encontramos esse número? Você deve fazer a fatoração do número 600. Lembram das nossas aulas de potenciação e radiciação? Nós vimos como fazer a fatoração de um número. Pega o número 600, passa uma barra e começamos a dividi-lo por números primos. 600 dividido por 2 dá 300, 300 dividido por 2 dá 150, 150 dividido por 2 dá 75, 75 não pode ser dividido por 2. Quem é o próximo número primo? É o número 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. 25 não pode ser dividido por 3. Então, passamos para o próximo número primo, que é o número 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Quando chegamos ao número 1, foi feita a fatoração do número 600. Observe que o número 2 foi multiplicado 3 vezes. Então, teremos 2 elevado a 3. O 3 apareceu uma única vez e o número 5 foi multiplicado 2 vezes. Quando nós fazemos a fatoração do número, qual é o próximo passo? Você vai pegar apenas os expoentes que apareceram na fatoração. Pegue esses expoentes e some o número 1 em cada um deles. Após essa soma, você vai multiplicá-los. Então, veja. 3 mais 1 dá 4, 1 mais 1 dá 2 e 2 mais 1 dá 3. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. O que é que isso significa? Isso significa que o número 600 possui 24 divisores. Esse é o método que você consegue encontrar a quantidade de divisores de um número qualquer. Você sabia desse método? Se não sabia, deixe um like. Se sabia, deixe também. Qual é a resposta do nosso exercício? O número 24 está na letra E. A letra E de esperança. Beleza, galera? Mais uma questão. Prefeitura de Acari, no estado do Rio Grande do Norte, para o cargo de motorista. Uma das formas de se achar os divisores naturais de um número x inteiro é decompondo o número em fatores primos. O número x, que está escrito com essa fatoração, tem 36 divisores naturais. O valor de A é igual a... Pessoal, vejam. O número x possui essa fatoração. O exercício está dizendo que o número x possui 36 divisores. O que é que isso significa? Isso significa que quando a gente pegar os expoentes que aparecem na fatoração, somar o número 1 a cada um deles e depois multiplicá-los, o resultado dessa operação vai ser igual a 36, a quantidade de divisores do número x. Acabou. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. O 12 que está multiplicando vai passar dividindo. 36
dividido por 12 dá 3. O 1 que está somando vai passar subtraindo. 3 menos 1 dá 2. Então, vejam, o A que o exercício quer saber é igual a 2. Onde é que aparece o número 2 nas alternativas? A alternativa A, ela é a resposta dessa questão. Esse é o método, galera. Não há falhas. Utilize eles que você vai descobrir a quantidade de divisores de qualquer número. Tudo bem com a resolução desse exercício? Ótimo. Vamos seguir com a aula. Galera, nós estamos estudando múltiplos e divisores. Então, uma coisa que nós não podemos deixar de ver são os critérios de divisibilidade. Trouxe aqui os mais importantes. Com eles, vocês já irão conseguir resolver muitos, mas eu digo a vocês, muitos exercícios de concursos públicos. Vá, professor. Então fale aí cada um deles. Galera, essa parte da aula, critérios de divisibilidade, eu vou precisar da colaboração de vocês. E vocês memorizem esses conceitos. Não adianta eu falar se vocês não tentarem memorizá-los. Para que a nossa aula não fique cansativa, ao invés de ficar lendo cada um deles, vamos vê-los na prática, resolvendo questões de concursos. Então, tire um print dessa tela, ou escreva em seu caderno de anotação, ou baixe o PDF que nós deixamos aqui na aula, para que você memorize, grave os critérios que vocês irão acertar a questão do concurso. Beleza? Vamos aplicá-los em questões de concurso. Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá, para o cargo de assistente social. Analise as afirmativas abaixo. Então, vamos analisar as afirmativas e descobrir qual ou quais estão corretas. Vamos a elas. A afirmativa 1 diz que todo número que tem no algarismo da unidade um número ímpar será divisível por 3. De forma alguma, pessoal. Para que um número seja divisível por 3, a soma dos algarismos que fazem parte desse número deve resultar em um número que seja divisível por 3. Como assim, professor? Vejam, o número 141 é um número divisível por 3. Por quê? Porque quando nós somamos os algarismos que compõem o número 141, a soma desses algarismos é igual a 6. E nós sabemos que 6 é um número divisível por 3. A mesma ideia para o número 258. Quando a gente soma os algarismos do número 258, a soma é igual a 15. E 15 é um número divisível por 3. Beleza? Então, a afirmativa 1 está incorreta. Afirmativa 2. Para um número ser divisível por 6, ele deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exatamente, pessoal. Essa é a definição. Esse é um conceito para que um número seja divisível por 6. Ele deve ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Professor, dê um exemplo. Olha, o número 138 é divisível por 6. Por quê? Porque o número 138 é divisível por 2. E também, quando nós somamos os algarismos do número 138, o resultado é 12.
e 12 é divisível por 3. Então, perceba, o número 138 é ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 3. Por isso que o número 138 é divisível por 6. Beleza? Afirmativa 3. O número só será divisível por 2 quando a soma de todos os seus algarismos for um número divisível por 2. De forma alguma, né, galera? Para que um número seja divisível por 2, basta que ele termine em um número par, 0, 2, 4, 6 e 8. Essa afirmativa quis pegar o conceito do critério de divisibilidade do número 3 e confundir o candidato com o critério de divisibilidade por 2. Afirmativa 4. O número é divisível por 5 apenas quando o algarismo da unidade for igual a 5. De forma alguma. Para que o número seja divisível por 5, basta que ele termine em 5 ou em 0. Então, de todas as alternativas, apenas a número 2 está correta. Qual é a resposta da nossa questão? A resposta da nossa questão é a letra B. A letra B de questão boa. É ela que nos diz que apenas a afirmativa 2 está correta. Próxima questão sobre critérios de divisibilidade. Prefeitura de Paraí, no Rio Grande do Sul, para o cargo de técnico de enfermagem. Considere as seguintes afirmações sobre os critérios de divisibilidade dos números inteiros. Então, temos essas afirmações e vamos descobrir quais delas estão corretas. A primeira afirmativa diz que todo número par é divisível por 8. Pessoal, qual é o critério de divisibilidade pelo número 8? Bom, nós temos duas condições para que um número seja divisível por 8. A primeira, se diante de um número, os 3 últimos algarismos for um número divisível por 8, significa que o número será divisível por 8. A outra condição, a outra possibilidade é de que o número seja terminado em 3 zeros. Então, em qualquer uma dessas situações, o número será divisível por 8. Professor, dê um exemplo. Veja. Os números 20.000 e 1.000 são divisíveis por 8. Por quê? Porque terminam em 3 zeros. Beleza? Os números 57.432 e 3.656 são números divisíveis por 8. Por quê? Porque os 3 últimos algarismos desses números são números divisíveis por 8. Percebo, 432 dividido por 8 dá 54. 656 dividido por 8 dá 82. Então, como os 3 últimos algarismos desses números são divisíveis por 8, isso significa que eles também são. Então, este é o critério de divisibilidade por 8. Não tem nada a ver com todo número par ser divisível por 8. Beleza? Então, o item 1 está incorreto. Item 2. O número 221.376 é divisível por 6.
Bom, para que um número seja divisível por 6, ele deve satisfazer duas condições. A primeira é que ele seja divisível por 2, já que 221.376 é um número par, é claro que ele é divisível por 2. Então, a primeira condição foi satisfeita. A segunda condição é de que a soma desses algarismos seja um número divisível por 3. Percebam que quando nós somamos os algarismos do número 221.373, nós encontramos o número 21. Nós sabemos que o número 21 é divisível por 3. Então vejam, as duas condições para que um número seja divisível por 6 foram satisfeitas. Então, o número 221.376 é divisível por 6. O item 2 está correto. Item 3. O número 968.732.512 é divisível por 4. Pessoal, quando é que um número é divisível por 4? Nós temos duas situações. A primeira é de que os dois últimos algarismos do número seja divisível por 4. Ou quando o número terminar em 2 zeros. Então, vejam, olhando para o número do item, vejam os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam o número 12. 12 é um número divisível por 4. Então, se 12 é um número divisível por 4, isso significa que o número 968.732.512 é divisível por 4. Viram como é fácil? Basta memorizar os critérios de divisibilidade. Galera, números terminados em 2 zeros. Número 100, número 200, o número 1000, o número 10.000. Qualquer número terminado em 2 zeros também será divisível por 4. Item 4. Todo número ímpar é divisível por 3. Nada a ver, né, pessoal? Nós acabamos de ver o critério de divisibilidade por 3 e não tem nada a ver com a informação que o item 4 nos trouxe. Ele também está incorreto. Qual é o gabarito da nossa questão? Bom, nós vimos que apenas os itens 2 e 3 estavam corretos. Essa informação está na letra C. A letra C de como é bom estudar matemática. Tranquilo? Prefeitura de Junco do Seridó, na Paraíba, para o cargo de auxiliar de infraestrutura. Sabendo que o número 42K2 é divisível por 9, o algarismo que substitui corretamente a letra K é... Galera, qual é o critério de divisibilidade pelo número 9? Bom, para que um número seja divisível por 9, a soma dos algarismos que compõem esse número deve resultar em um número que seja divisível por 9. Tudo bem? Tá. Quais são os números divisíveis por 9? Nós temos o próprio 9, o 18, o 27, o 36, o 45 e assim por diante. Agora pensem comigo. Para que esse número seja divisível por 9,
a soma dos seus algarismos deve resultar em um número que seja divisível por 9. Olhando para essa soma, nós encontramos 8 mais k. Agora pensem comigo. Será que 8 mais k poderia ser igual a 18? Não. Por quê? Porque se 8 mais k fosse igual a 18, isso significaria que o k era igual a 10. Mas, galera, o k é um único algarismo. Então, se essa soma não pode ser igual a 18, porque k é um único algarismo, é claro que essa soma também não pode ser igual a 27, a 36 ou a 45. Essa soma só pode ser igual a 9. Se 8 mais k é igual a 9, o 8 que está somando passa subtraindo. 9 menos 8 é igual a 1. Então, k assume o valor de 1 para que esse número possa ser divisível por 9. Qual é o gabarito da nossa questão? É a letra A. Beleza, galera? Com essa resolução, bom, nós ainda iremos estudar MMC, MDC dentro do nosso capítulo. Se essa aula te ajudou a entender o conteúdo de múltiplos e divisores, colabore com o nosso projeto, deixe um like, inscreva-se no nosso canal. A sua participação é o que nos move. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.